Então hoje a gente vai falar sobre os livros que eu li no mês de fevereiro, né? Já é o terceiro vídeo desse acompanhamento mensal que eu venho fazendo. Eu comento não só sobre livros, né, mas também sobre filmes, sobre música, né, todo tipo de expressão artística, pintura, escultura, tudo aquilo que eu tive alguma experiência, né, que eu consumi no decorrer do mês, né? Eu gosto de trazer aqui, acho que esse diálogo total entre todas as expressões artísticas traz uma visão de mundo muito mais completa, né, aprofunda muito, né, o modo como a gente passa por essa vida, né, com que a gente, né, interpreta as nossas experiências. Então gosto de trazer um pouco sobre outras expressões artísticas. Claro que o foco são os livros, né, é o que eu, né, melhor sei falar e naturalmente, né, grande parte das pessoas que me seguem aqui querem ouvir sobre livros. Então, óbvio, é o foco dos nossos vídeos, mas gosto de comentar sobre essas coisas também. Tá? Nesse mês de março, até que eu li bastante, né, considerando que eu tive mudanças relevantes no meu cotidiano ali, na minha vida, certas questões que me impactaram bastante ali. Vocês devem ter reparado que eu fiquei um tempo sumido, né, eu quase desapareci lá do Instagram, dei uma voltada ali, interagi um pouquinho, mas ainda estou um pouquinho distante ali. Aqui no YouTube também fiquei um tempinho sem publicar. Teve um vídeo recente sobre Romeu e Julieta que acho que ficou ótimo, tá? Deu muito trabalho para fazer, mas estou bastante orgulhoso do resultado final, acho que ficou muito bom. Tá? É um vídeo geral sobre Shakespeare, mas eu comento especialmente sobre Romeu e Julieta. Tá? Eu diria que a primeira metade, os primeiros 50 minutos, 40 minutos, acho que para todo mundo que se interessa por Shakespeare vai ter um conteúdo muito bom. Né? E a segunda metade é mais sobre Romeu e Julieta. Né? Então foi o vídeo, né, que eu pude produzir nessas últimas semanas. Então, né, aos poucos vou voltando aí, mas acho que na minha rotina de leituras deu para fazer bastante coisa. Né? Vi muitos filmes. Então vamos comentar sobre isso. Mas, claro, antes da gente começar a falar aqui, né, esqueci de me apresentar, então caso você não me conheça ainda, meu nome é Vitor Nogueira. Caso você me conheça, meu nome também é Vitor Nogueira, meu nome é sempre o mesmo. Né, e se você está conhecendo o canal agora, né, convido você a se inscrever. Na verdade, eu queria que você assumisse aqui comigo um compromisso. Né? Assiste o vídeo até o final, se você gostar, aí você se inscreve. Se não gostar, beleza, deixa passar. Né? É uma pena que você não tenha gostado. Espero que, caso o YouTube me recomende outra vez para você, né, você goste mais. Mas eu acho que você pode sim apreciar bastante o que a gente vai comentar aqui. Né? Uma conversa muito direta, muito sincera. Né? Não gosto de simplesmente trazer um conteúdo que vai agradar todo mundo, mas trazer aqui uma opinião minha, né, alguma contribuição válida com um aprofundamento. Né? Sempre faço as minhas leituras não com foco em desempenho, né? Vou ler muito, 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 mas eu quero ler com profundidade, trazer colaborações que realmente sejam úteis. Então acho que você vai gostar. Se for o caso, então se inscreva, não se esqueça disso. E para quem já acompanha, para quem está aí sempre comentando, né, eu gostaria também sempre de pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, trazer meu canal para amigos, conhecidos, familiares, né? Porque para cada uma, duas pessoas que chegam aqui no canal faz muita diferença para mim. Então, gente, dito isso, vamos começar a falar dos livros que eu li nesse mês de março. E o primeiro não podia ser outro, né? Romeu e Julieta, de William Shakespeare, nessa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, muito bonita, inclusive. Eu acho que o meu cupom de desconto ainda está funcionando, então vocês podem fazer assinatura ali ou trimestral ou anual, vocês conseguem ter um descontinho ali, pagar um pouquinho menos para assinar esse clube, que eu sempre recomendo, gosto bastante, assino desde o primeiro mês que eles existem. Tá? Então eu tenho nessa edição aqui, né? Foi uma releitura, né? Eu já tinha lido antes, na edição da Penguin. E eu também tenho aqui a edição da Kozak, acho que ela tá aqui em cima, olha só. Essa edição aqui, ó, da Kozak também que eu tenho, é do primeiro em quarto. E é uma versão diferente, né? Porque a em quarto é, na verdade, uma versão mais inicial, né? Não tão desenvolvida, não é a versão final que a gente conhece do Folio, né? Que é a que a gente vai encontrar normalmente nessa edição, na edição da Penguin, né? Enfim, 99%, né, das que a gente encontrar vendendo por aí, né? São as edições mais acabadas mesmo, são as do Folio. A do primeiro em quarto já tem, né, uma dinâmica bem diferente, já não é tão poética, é quase como se fosse outra peça, né? Então, assim, é uma leitura interessante para quem quer aprofundar mesmo, né, nas obras de Shakespeare, conhecer essas diferentes edições, escritas em diferentes momentos, né? Às vezes os em quartos nem eram propriamente de Shakespeare, mas às vezes de atores que pegavam ali quase que de memória, de cabeça, né, as falas, as cenas e reconstruíam nesses em quartos. Então, né, enfim, é bacana também. Mas a leitura em si que eu fiz no mês foi dessa aqui, então, do Folio mesmo, da edição final. E assim, eu gosto muito de Romeu e Julieta, tá? Acho que é uma das melhores peças que eu já li na vida. Eu ainda gosto mais de Andrômaca, do Racine, mas das peças de Shakespeare, eu acho que é a minha preferida. Tá, junto ali com A Tempestade, que eu também gosto muito.
Eu gosto mais de Romeu e Julieta do que de Hamlet, por exemplo, né, ainda que seja considerado uma peça menos perfeita, né, mais de uma juventude ali do Shakespeare, né, não é aquele Shakespeare tão desenvolvido, tão acabado como vai ser talvez, né, em Macbeth, em Rei Lear, né, e demais obras. Então algumas pessoas ainda questionam, ainda criticam algumas partes do Romeu e Julieta em razão de imperfeições, mas eu acho uma obra fantástica. Tá muito bonita, muito boa. É bem diferente da Tempestade, que também é de um momento mais maduro do Shakespeare, mas eu acho que, assim, todo mundo deveria ler. Algumas pessoas deixam de ler Romeu e Julieta porque acham que já conhecem a história, mas não conhecem, né? Às vezes nem imaginam, por exemplo, que Romeu era apaixonado por outra mulher antes de Julieta. Né, começam a ler ali o Romeu e Julieta, vem ali aquele Romeu com aquele estilo petrarquista, né, aquela poesia dele muito melosa, bem chata até, né, mas é caricatural, né, é proposital o Shakespeare colocar esse tipo de poesia, né, zombando do petrarquismo que era utilizado pelos pseudo-românticos da época, né, e vem ali Romeu se declarando, sofrendo por uma mulher que tinha feito um voto de castidade. A gente pensa, nossa, mas Julieta fez um voto de castidade? Não. Né, tá falando de Rosalina, era outra mulher que ele estava apaixonado. Então, né, muitas pessoas nem sabem a história de Romeu e Julieta de verdade e deixam de ler a obra imaginando que já sei o final, né, vai todo mundo morrer, o veneno, não sei o quê. E, enfim, perdem uma baita experiência. Então, Romeu e Julieta, né, foi uma releitura aqui do mês de março. E claro, assistam um vídeo, né, gente, mais de 1h30 ali que eu gravei para vocês, né, comentando muito a respeito da obra, da vida de Shakespeare, o que a gente sabe da biografia, né, da formação do teatro elisabetano. Comento bastante, né, da dinastia dos Tudor ali, sobre Henrique VIII, né, a Bloody Mary, né, Elizabeth I. Então, falo bastante do contexto político e econômico. Acho que foi um vídeo muito legal, né, demandou muita pesquisa, e aqui também tem várias outras leituras associadas, né, de Bárbara Leodora, né, muitos artigos, né, muitas entrevistas, palestras, né, seminários, jogos, for de tudo, enfim, eu vi muita coisa ali, muita coisa para fazer aquele vídeo. Não vou colocar aqui como uma leitura completa, porque nenhum livro ali eu li de fato do início até o final, né, e artigos acho que não devem entrar nesses vídeos que eu faço aqui mensalmente. Mas é claro, eu li outras centenas e centenas e centenas de páginas, né, além aqui da própria peça, então toma ali mais pelo menos uma semana do meu mês de março para fazer todo esse estudo, a gravação, né, então é claro que ainda tem muita leitura envolvida que não estou comentando aqui. Inclusive na descrição do vídeo eu coloco alguns dos principais artigos que eu usei, né, alguns dos principais livros que eu consultei, mas não vou mencionar todos eles aqui, senão o vídeo também teria, acho que, uma série, né, de pequenos detalhezinhos que a gente não precisa passar, né, que a ideia é passar pelas principais leituras. Então, acho que só de comentar aqui sobre Romeu e Julieta já tá bom. Então, vamos agora para o próximo. O próximo livro que eu li é do José Lins do Rego, né, o nosso grande Zé Lins, que está nessa edição aqui da Nova Aguilar. Eu gosto muito das edições da Nova Aguilar, que ela faz das obras completas, né? Tem de vários autores ali, acho que tem de Machado de Assis e tudo mais, então ela é feita em papel bíblia, tá? Então às vezes você vê um livrinho desse aqui, não dá nada por ele, imagina que tem, sei lá, umas 400 páginas, e acaba que tem 1.400, né? Então é um verdadeiro calhamaço. São 2 volumes, o outro tá ali em cima, acho que não vai aparecer no vídeo, tem outras estantes aqui pra cima que vocês não estão vendo, né, mas são 2 volumes que tem das obras completas do José Lins do Rego. E o livro que eu li é O Menino do Engenho, né? Então, uma leitura muito boa, tá bem fluida, muito gostosa, tá? Ele tem um estilo ali que lembra o Graciliano Ramos. Ele era dessa geração ali do romance do Nordeste, é a segunda geração desse modernismo, né? Graciliano Ramos, José Lins do Rego, né? Raquel de Queiroz, Jorge Amado, enfim, tem escritores talentosíssimos, muito, muito bons. Meu preferido é Graciliano Ramos, eu sou apaixonado por Graciliano Ramos, como vocês já sabem, mas eu tive a oportunidade nesse mês aqui de ler, foi o José Lins do Rego. Ele trabalhou ali em Alagoas, onde ele conheceu o próprio Graciliano, né? Eles se conheceram ali antes mesmo do Graciliano se tornar, né, um escritor famoso, né? E também antes do José Lins também se tornar, né, esse escritor prestigiado. Né, salvo engano, o Graciliano ainda era prefeito de Palmeira dos Índios quando eles se conheceram, ou foi até antes disso, acho que sim. Mas falando aqui sobre o Menino do Engenho, o que a gente tem é em grande parte um romance um tanto contemplativo. Né, fala muito sobre, né, a vida nesse engenho, né, de produção de cana-de-açúcar, ali com os trabalhadores negros, né, que eram ex-escravos, mas que viviam ainda em condição de servidão. Né, eles não eram sequer remunerados ou, né, muito parcamente remunerados, e viviam ainda numa espécie de uma escravidão ainda,
né? Então havia essa segregação e essa hierarquia muito clara, né? Os senhores do engenho ali ainda tinham muito essa característica de donos de escravo, toda essa dinâmica social e econômica que é comentada, mas também muito sobre as paisagens, né, sobre as relações que são construídas entre os moleques ali que brincam, né, com o narrador aqui que ainda é criança, né? Então assim, a parte da narrativa em si, né, que já acontece nos primeiros capítulos, de que o autor acaba perdendo a mãe, né, porque o pai tinha problemas mentais ali, era um tanto insano, né, acabou matando, né, a sua mulher, né, então o menino perde a mãe, o pai, né, preso, colocado ali, né, num manicômio, né, num hospital psiquiátrico. Então, assim, tem a parte dessa narrativa, do romance, mas realmente o foco ali é colocar a gente dentro daquele universo nordestino, né, das plantações de cana-de-açúcar, né, dos engenhos de produção de açúcar. Então, assim, é muito interessante, é muito bonito, né, e deu uma certa saudade quando eu terminei essa leitura. E é como que um oposto do Ateneu, né? O Ateneu, quando o menino ele chega ali, né, e o pai fala que ele vai conhecer todo o universo, todo mundo, o que é a vida de verdade, né, ali na escola, que o narrador, ele na verdade chega na escola já conhecendo o mundo, né? Fala muito das suas primeiras aventuras sexuais, né? Como que, né, ele pegou uma doença sexualmente transmissível, como que ele estava ficando uma pessoa completamente depravada, entregue aos prazeres da carne, do mundo, como que ele perverteu, né, a sua infância, adolescência com esses pensamentos libidinosos, não sei o que. Então ele já chega na escola conhecendo o mundo, que é o oposto do Ateneu, né? Ele faz essa brincadeira. E, enfim, é muito bonito, tá? É fantástico a escrita que tem aqui, né? A precisão técnica, vocabular, que não torna uma escrita maçante, chata, coisa que é possível no Ateneu, né? Que tem uma linguagem meio jurídica, né? Bem enfeitada, chata mesmo, né? Ele namora com os excessos de um Euclides da Cunha, mas acaba extravasando às vezes, né? Ele exagera. Aqui o Zé Lins não, né? Ele é muito moderado, né? Ele tem uma linguagem quase fria, mas muito precisa, né? Acho que é isso que eu gosto tanto nos romances do Nordeste, é isso que eu gosto tanto em Graciliano, né? Que tem essa qualidade em Raquel de Queiroz, né? Eu gosto dessa precisão vocabular. Tem vários escritores que acho que são capazes disso. Eles conseguem escolher cada palavra com inteligência sem soarem excessivos. Então usam a linguagem ali da época, né, do seu tempo, da região que eles se encontram. Então tem ali sim bastante regionalismo, mas não é um regionalismo exagerado, tá? Não é aquela tentativa de construir uma nova língua, né, como se fosse a língua do povo e acaba sendo algo muito elitista, como aconteceu muito, né, no pessoal ali da primeira geração dos modernistas, assim, que é muito criticado, inclusive por conta disso, né? Eles querem criar uma coisa muito brasileira e destroem o que de fato é a linguagem brasileira, né? Então acho que, enfim, o Zé Lins faz isso muito bem aqui. É um romance que eu recomendo bastante, né? Nessa ediçãozinha aqui, acho que eu paguei uns R$ 60, né? Um livro aqui de 1.400 páginas, uma edição de luxo, né? Com capa de couro, papel bíblia. Para mim, papel bíblia é um artigo de luxo, tá? Algumas pessoas acham ruim porque, né, acaba sendo muito sensível, coisa do tipo, mas eu acho que foi tranquilo, inclusive, né, continuei anotando aqui no livro, vocês veem que tem aqui, né, meus grifos, anotações, tudo mais, então, né, eu utilizei normalmente, acho muito bom, adoro ter um livro de 1.400 páginas que não ocupa espaço nenhum na estante. Então, enfim, essa aqui foi a minha segunda leitura, tá, uma boa experiência, recomendo a todo mundo. E a minha terceira leitura do mês foi O Estrangeiro, do Camus, né? Surpreendentemente eu nunca tinha lido essa obra, tá? Conheço sim Camus, logicamente, mas O Estrangeiro eu ainda não tinha lido, né? Então eu tenho nesse box aqui, deixa eu pegar o box ali para vocês verem, apesar de que eu acho que vocês já conhecem, né? Mas vamos lá. Então o box é esse aqui, né? Eu comprei porque estava na promoção da Semana do Consumidor, acho que estava com uns 40 ou 50% de desconto, então foi bem mais baratinho. Temos o Mito de Sísifo, né? A Peste, deixa eu pegar aqui, a Peste é maiorzinha, né? Então aqui a Peste, a Queda também, e aqui é como que um livretinho, né? Bem fininho, que traz uma espécie de uma biografia, mais uma introdução ao Camus mesmo, né? Falando ali sobre a sua concepção de absurdo, o diálogo que tem, né, entre ele e Sartre, fala da sua biografia, né? Então é interessante, né, o modo como é construído o diálogo entre as obras, né, como que, né, os livros eles meio que se interconectam e formam um conjunto bastante uniforme, bastante homogêneo. Então interessante isso. E assim, O Estrangeiro é uma leitura rápida, muito simples, tem uma linguagem também bastante fria, seca mesmo, né, às vezes até grosseira,
né? Parece que não tem grandes pretensões literárias e estéticas, mas no conjunto constrói algo bastante significativo. Tá assim, junto com o personagem do Meursault, que já é muito comentado, muito estudado, né? Acho que eu tenho um pouco a agregar aqui para o estudo da sua psicologia, né? Da sua moral, que na verdade é uma amoral, uma indiferença completa, né? Assim, quando perguntam para ele por que ele matou um homem, ele fala que foi por conta do sol, né? Então, assim, é bastante interessante, como eu disse, já foi muito estudado, né? Talvez eu faça algum vídeo, às vezes, depois de fazer a leitura completa da obra, eu faço uma análise todo desse absurdo, né, de como isso é construído, né, a própria metafísica que é construída e desconstruída ao mesmo tempo no meio dessa filosofia do Camus. Mas assim, acho que já é um livro bem conhecido, muitos de vocês já leram, sempre comentavam comigo, tá? Eu sempre enrolava, deixava para depois e enfim, né, eu leio muita filosofia, né, mas os romances filosóficos, a literatura filosófica, né, não é algo que eu aprecio tanto assim, né? O meu sofrimento ali com a leitura de A Insustentável Leveza do Ser é algo que beira ao cômico, né? É um livro que para mim muitas vezes chega ao insuportável, né? Apesar de ter, né, os seus altos também, né? Tem altos e baixos, os baixos acho que são bem baixos, os altos também têm seu valor, né? Mas ele oscila ali, né? Então, assim, são poucos romances filosóficos que eu de fato gosto, né? Acho que o meu preferido até então é A Morte de Virgílio, do Hermann Brock, né? Que tem muita filosofia, mas muita mesmo, mas muita, é um dos que mais tem que eu já vi na minha vida. Mas ali eu acho que tem uma construção muito emblemática, algo muito fantástico, né? E aqui em Camus, né, não é bem um romance de tese, não é que a filosofia, né, é exposta ali pra gente como se a gente fosse um leitor burro, né? O Camus ele não para e explica, olha só, vamos falar, né, por que esse personagem parece tão estranho pra gente, né? Por que Camus defende que o Meursault ali ele é como que um Cristo que a nossa época merece? Ele não para e conta pra gente, como faz, por exemplo, Milan Kundera. Milan Kundera e faz questão, não, deixa eu parar tudo, vou explicar para você tintim por tintim, porque acho que você é incapaz de interpretar sozinho, né? Não, o Camus ele nos conduz através daquele universo, né? Ele traz esse estranhamento e assim alguns interpretam, né, o personagem como uma pessoa má, né, uma pessoa imoral, mas não é bem o que ele nos direciona, não é bem o que ele quer apontar pra gente. Então, assim, acho muito bom, né? Ele é bem escrito, como eu disse, ele tem uma linguagem um pouco seca, né? Quase que rude, mas eu acho que isso tem um propósito muito claro e dialoga com o que é o próprio personagem narrador, né? Então, acho isso bem bacana. Todas as cenas ali, né, do enterro da mãe, também, né, como que o fator fisiológico, né, do personagem o estimula, então o sono que ele sente, né, é o que determina a maior parte dos seus sentimentos, né, de como ele se porta, muito mais do que o sentimentalismo, né, o moralismo, é a sua sensação física, né? Então se ele está com fome, se ele está com calor, se ele está com sono, né, isso tudo é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Acho isso muito bom, muito legal mesmo, uma construção muito brilhante. Também o julgamento todo é fantástico, é o melhor momento do livro, né? Os capítulos finais ali do julgamento. Tem um momento em que Meursault se sente oprimido ali, triste, não porque, né, o destino dele vai ser ruim ou coisa do tipo, mas porque ele sente que todo mundo ali odeia ele, né? Ele vê que realmente o promotor está criando esse discurso de ódio, né? E acima de tudo eles não analisam o ato, né, do personagem que matou uma pessoa, mas sim a vida dele, né? O que ele é enquanto sujeito moral, né? Então é muito mais importante se ele chorou ou não no enterro da mãe do que se de fato ele matou ou não uma pessoa e o que motivou ele aquilo, né? Então, assim, acho isso muito bom, né? E eu, que por acaso sou formado em Direito, né, e tive minha experiência ali atuando na área, né, eu vejo muito isso, né? O tanto que às vezes é muito mais importante compreender a pessoa do que o ato em si, é o foco, né, na pessoa do criminoso, né? Quem é ele? Psicologicamente vamos recriá-lo, né? O que é de fato algo impossível, né? Então, né, eles abrem mão da objetividade, né, contra uma exegese positiva, né? Eles vão muito mais no sentido da personalidade, da psicologia humana, né? Então, entender a pessoa do condenado, é ir a fundo nisso, né? Então, assim, acho que há uma crítica carregada nisso, algo que é bastante sublime, muito interessante ser trabalhado e que é feito até com um tom um pouco sarcástico, cômico, mas sem ser muito exagerado nisso, né? Então, né, é bastante frio, como eu disse. A linguagem ela não denuncia um posicionamento, mas ela é bastante, né, isenta de tudo. Então, muito bom, achei excelente, um baita livro, uma experiência muito boa aqui, né, relendo Camus. Então,
É isso, mais uma obra para o mês de março. Agora, mais um livro que eu só comecei a ler, ainda não li muito, tá? É A Rebelião das Massas. Né, eu li ele durante alguns dias, acabei parando para fazer outras leituras ali que eu já vou comentar sobre Tolstói, tá? Então não avancei muito, acho que é um livro que eu tenho que ler com paciência, me dedicando só a ele, tá? Eu tô aproveitando nessa edição aqui da Logos, que tem o texto original em espanhol. Vocês veem aqui, ó, nas páginas pares a versão original, né, a edição em espanhol, e aí nas ímpares a tradução para o português. Tá? Então tô lendo aqui no original, que é plenamente possível, não é nada muito, né, desafiador, por assim dizer. Acho que o maior desafio está no conteúdo da obra em si, né, que também não é necessariamente o livro mais difícil do mundo, acho que é bastante acessível para todos. Mas, como eu disse, eu acho que, né, eu preciso ler com mais calma, com paciência, é por conta das mudanças que eu tive ali na minha rotina, né, no meu cotidiano. Acho que ele acabou ficando um pouquinho de lado, mas devo retomar agora no mês de abril, então, né, é uma leitura que não vou comentar muito ainda, porque eu ainda li pouco, mas acho que compensa dizer, né, que foi começada, né, a gente iniciou, né, esse estudo aqui, então não queria deixar passar, né, Ortega y Gasset estava nos meus 12 livros para 2026, então, né, vou tentar ao máximo terminar já em abril, mais tardar em maio, porque esse tipo de obra, né, não ficção, filosofia, eu sempre li, e eu sempre li com muita paciência, com muita calma. Quando eu fazia os meus primeiros estudos e eu focava muito no desempenho, né, na performance, eu queria ler muitos livros, eu acabava fazendo essas leituras meio corridas, né, não relia, né, se eu entendi uma parte eu já continuava, né, e aí, né, aquela coisa, se você não entende o início de um livro desse, todo o meio se perde e o final vira uma nulidade. Né? Então é importante você entendendo tudo aquilo que você lê, né? Lê uma parte, não entendeu, volta, relê, anota, tenta fazer um resumo, reconstrói aquilo com as suas palavras, pesquisa, né? Procura algum auxílio. Acho que as inteligências artificiais ajudam muito nisso. Então você pode mandar a foto de uma página e falar, olha, não entendi direito, me ajuda. Né? Assim, não é para você, né, mastigar e vomitar na minha cara a resposta. Mas assim, traga ali sugestões do que eu devo pensar a respeito disso. Então assim, acho que a inteligência artificial pode ser útil para esse tipo de coisa. Eu não uso muito, mas eu entendo que usa. Tá? Eu recomendo, inclusive, acho que pode ser bom. Eu sei de alguns seguidores meus que já comentaram comigo de experiências parecidas, e o que eles me mostraram foi satisfatório. Né? Algo parecido com o que um professor de filosofia faz. Tive muitas aulas de filosofia na faculdade, e assim, eles muitas vezes pegavam um texto e eles não iam lá e faziam um resumo, explicavam, mas eles provocavam pensamentos. Eles falavam, olha, né, essa parte aqui que o autor, né, a autora, né, comentou disso, o que vocês entenderam? Né? O que vocês tiram a respeito disso? Como que a gente conecta isso com outras coisas que a gente já estudou, com a nossa vida? Né? Então é feito esse debate, esse diálogo, né? E acho que a IA pode ser boa para isso quando você não tem um professor particular, uma coisa do tipo, né? Que eu estou considerando que o mundo ideal é muito distante da gente, então, né, usar essas ferramentas gratuitas, o que a gente tem ali, acho que pode ser útil. Né? Então, enfim, seguirei aqui na minha leitura de Ortega y Gasset, né? É isso. Então, o próximo livro que eu li foi no Kindle aqui, desenterrei meu Kindle, que tinha tempo que eu não usava, foi aqui a biografia que o Stefan Zweig fez do Tolstói. Tá? Então, o Zweig é um autor que eu já tinha lido, eu não estou conseguindo lembrar qual obra que eu já li dele, mas eu tenho certeza absoluta que eu já li. Né? Eu lembro que eu tinha no meu carrinho ali o de Maria Stuart, que inclusive, né, comentando a respeito de Shakespeare, eu passei por Maria Stuart, mas eu não li. Enfim, eu li alguma uns 6, 7 anos atrás que eu não estou me recordando. Tá? Mas foi mais um ensaio, né? Não é das suas maiores obras, não. Tá? E um estilo parecido com esse aqui de Tolstói, tá? Que é muito mais um ensaio mesmo a respeito da vida do autor. Assim, o estilo que ele constrói é um pouco mais narrativo, né? Não é uma biografia muito comum, como outra que eu estou lendo agora, que eu já vou comentar. Tá? Tolstói ele procura construir um pouco uma imagem, como que eu posso dizer, mais lúdica, mais criativa. Né? Ele quer entender assim, a magnitude de Tolstói. Né? Ele fala muito da força física que ele tinha, né? E de como isso fazia ele entender o mundo físico, sensível, a sua sensualidade, né? O seu gosto pela caça, pelo sangue, né? Pelo corpo feminino, pelo prazer do sexo. Né? E como que isso criou nele, né, dois instintos opostos, dialéticos, antagônicos. Né, do grande escritor que entende assim, o fenômeno do mundo, o espírito do tempo, né, e consegue descrever cada coisa com a minúcia, com a perfeição nunca antes vista na história, mas ao mesmo tempo cria depois, né, um Tolstói oposto, né, do profeta ascético, da pessoa que nega a carne, né, que quer
viver como puro espírito, então ele se afasta de tudo isso, quer abrir mão da riqueza, né? Ele que era absurdamente rico, né? Só Yasnaya Poliana, né, em valores atuais deveria valer mais de 100 milhões de reais, né? Então, a título de curiosidade, é claro que é um pouquinho difícil converter os rublos da época para reais de hoje, né, dólares de hoje, mas seria mais ou menos isso. Então, ele vai abrindo mão disso, mas ao mesmo tempo ele se mantém preso àquilo, à sua família, né? Ele vai se tornando uma pessoa muito hipócrita, né? Porque, né, ele tinha todos os seus textos, né, políticos, religiosos, né, aquele seu tom anarquista, né, que queria se desfazer de todo tipo de instituição, mas ele se mantinha preso a todas essas instituições, como tudo isso se constrói, né, como era ao mesmo tempo um gigante, mas que esvaziava, né, o que ele tinha de verdadeiramente grandioso, né? Então, né, esse embate que havia dentro da pessoa de Tolstói, então tem ali um teor quase épico aqui na escrita do Zweig, né? Até comentei com minha irmã que em muitos momentos ele escreve como se fosse o ChatGPT, né, com aquele estilo meio dialético, não é sobre isso, é sobre aquilo, né? Ele tem um estilo parecido com isso, né? Só a título de curiosidade mesmo que eu comento isso. É óbvio que, né, não tem valor nenhum esse comentário que eu estou fazendo, é apenas uma brincadeira, mas é verdade, né? Ele tem um estilinho parecido ali, o que não afasta dele a qualidade literária e psicológica, filosófica que ele traz ali, né? Parece uma biografia romance, né? Um Dostoiévski criando um personagem seu, então é bem interessante como ser construído. É uma leitura rápida, tá? Aqui no Kindle eu acabo me perdendo com relação à quantidade de páginas, né? Porque dependendo da fonte que você usa, o tamanho, as páginas mudam completamente, não tem essa contagem comum que a gente conhece, né, nos livros físicos, mas eu acho que deve ser um livro de umas 100 páginas. Tá? Eu li durante um tempo que eu estive no hospital, né, que, enfim, né, um familiar meu esteve internado ali, fiquei lá com ele no hospital, então fiz essa minha leitura lá, né, tá tudo bem, viu, gente, não se preocupem, tudo deu certo, tá, mas, enfim, foi uma situação ali desconfortável, eu tinha que ficar naquela cadeirinha que reclina um pouquinho ali, tinha que ficar lá, né, dormindo ali, comendo pão o dia inteiro e coisa do tipo, né, então é claro que isso se associa um pouco à experiência da leitura, né, eu sempre penso um pouco como Proust, de que a leitura, ela não é em si mesma, mas ela trata muito das circunstâncias em que ela é feita também, né? Então, se você você lê um determinado livro em uma época muito boa da sua vida, você tende a gostar mais daquele livro, né? E futuramente, quando você vai relembrar a sua leitura, você também relembra todo o contexto da leitura, né? Se você fez uma viagem, né? Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu li Crime e Castigo, né? Eu li as primeiras 300 páginas numa viagem que eu tinha feito para a praia. Eu moro em Minas, Minas não tem praia, tá? A gente não tem o hábito de ver o mar e coisas do tipo, né? Então, assim, acaba que daquela minha primeira leitura que eu fiz na edição da editora 34, né, eu associo muito a minha viagem para a praia. Eu lembro muito de, né, andar ali na orla, pegar sol, pegar ali as ondas e tudo mais. Então, né, isso tudo se associa um pouco à leitura que eu fiz, né? Não tem como, né, tratar com pureza, né, uma questão absoluta, pegar só assim, o conteúdo do livro. Não, tudo se associa, né? Então, claro, né, essa leitura que eu fiz aqui do Tolstói cheira um pouco a hospital e, né, a gases e coisa do tipo, então, né, isso acho que para sempre vai ficar marcado com a obra, mas ainda assim foi uma experiência boa, tá? Então, né, gostei bastante. Zweig, ele é um autor muito bom, pretendo comprar mais dele. Eu acho que a Nova Aguilar, que eu mostrei aquela edição de obras completas do Zé Lins, né, do José Lins do Rego, eu acho que ela tem uma versão de obras completas do Stefan Zweig também. Vou dar uma olhada, né, pode ser que eu compre por lá, né, e, enfim, tem uma coisa engraçada, né, da biografia dele, que ele tirou ali a própria vida, infelizmente, né, mas ele morava aqui no Brasil, né, ele e a mulher dele tinham se mudado aqui pro Brasil, né, então acabou falecendo aqui nas nossas terras tupiniquins, né, então é um fato curioso, eu não sabia, descobri isso bem recentemente, tá? Então, né, realmente é trágico, muito triste o que aconteceu, mas né, acho que ele era austríaco, se eu não me engano. Não sei tanto da vida dele, né? Enfim, eu li 2 livros dele até hoje, então não sou o maior especialista no autor, mas achei curioso o fato. Então, né, gente, é isso. Mais um livro lido foi do Stefan Zweig. E então, outro livro que eu estou lendo no Kindle e outra biografia de Tolstói, né? Então, assim, eu desenterrei de vez o Kindle, né? Nos últimos meses que eu, né, postei esse acompanhamento mensal, vocês viram que não teve nenhum livro do Kindle, nesse mês vai ter um monte. Então, outra biografia de Tolstói, de Rosamund Bartley, né? Essa aqui que vocês veem a capa, acho que é bem conhecida, se eu não me engano, é a biografia mais definitiva que a gente tem de Tolstói, né? Eu acho muito cara a edição física,
Ela não tem mais tiragens novas ali, então você só compra usado, e livro assim de 300, 400 reais. Acho um absurdo, não vou comprar edição física nesse preço nunca. É uma pena, porque eu gostaria de ter edição física, né, com as imagens que ela traz ali, enfim, eu muito melhor sentir, né, as páginas ali, o cheiro do livro, toda a experiência da leitura, né, na edição física é infinitamente superior, mas quando ela é 300, 400 reais mais cara, não tem jeito, né, gente? Infelizmente, passar essa oportunidade aí, quem sabe não aparece, né, em uma Black Friday, uma coisa do tipo, em tiragens novas, aparece ali por 100, cento e poucos. Aí eu penso em comprar, ainda não é barato, mas no mundo que a gente vive hoje, que você acha livro de 200 páginas sendo vendido por 200 reais, né, R$ 1 cada página ali, essa é a realidade que a gente vive. Então, né, estou lendo aqui nessa edição digital, eu já li duas partes, né? Tô na terceira aqui da Infância Aristocrática, e é ótima, tá? Ótima, uma baita biografia, muito boa mesmo. Muito boa, bem escrita, né? Ela não é cheia de divagações, tem umas biografias que são insuportáveis de serem lidas, né? Que parece que o biógrafo esquece o biografado e quer aparecer muito mais, né? Acho que Rosamund Bartley acaba conduzindo muito melhor isso, né? Tô gostando muito de conhecer, assim, o Tolstói é um cara muito doido, né? Ele é muito maluco, a vida dele é muito fantástica, uma coisa muito extraordinária. Então, assim, acho que qualquer biografia dele tende a ser uma coisa muito interessante, né? Mas do modo como está sendo construído, né? Tô gostando bastante. Eu já conheci um pouco mais, né, dos ancestrais, né? Da parte, né, mais tradicional, que vem da tradição materna, né, ali dos Volkonski, né, que inclusive é uma influência óbvia, né, para os Bolkonski do Guerra e Paz, né, inclusive, né, a princesa ali, a Maria Bolkonski, é uma clara inspiração em Maria Volkonski, que era a mãe do Tolstói, né, então assim, ele nem disfarçou, né, mas também a parte do pai, da família Tolstói, né, enfim, que comenta ali tudo, achei bem interessante, muito legal, né, também o surgimento ali de Yasnaya Poliana, que é uma parte muito importante da biografia de Tolstói, que é refletida também nas suas obras, conhecendo agora um pouquinho mais da sua infância, né, das pessoas que viviam ali em Yasnaya Poliana, né, a figura ali da Aline, né, que era sua tia, que é uma influência muito clara para o que vai acontecer na vida dele depois, né, para o quase profeta ascético que ele pretende virar, só que ele é muito mais hipócrita que a Aline, né, mas enfim, acho que ela é uma influência clara porque ele vai se tornar depois, então tô achando muito interessante, tô gostando da biografia, talvez se torne minha biografia preferida que eu já li até hoje. Tá, eu ainda não li a biografia de Alexandre Grande, que todo mundo me recomenda, né? Todo mundo adora ela, essa eu ainda não li. Mas por enquanto, essa está sendo minha preferida, tô gostando muito mesmo, né? E assim vou me aprofundando em Tolstói. E inclusive, gente, eu tentei achar o livro de contos que eu li do Tolstói e eu não achei de jeito nenhum aqui. Eu não sei onde foi parar. Tá, é um livro fininho, azul. Tem as edições ali do de quanta terra precisa o homem, né, de que vivem os homens, esses contos todos, né? É um livrinho, enfim, eu não sei onde que eu enfiei ele, né? Acho que ele tem de graça na loja do Kindle, mas eu li na edição física, tá? Então não sei onde que eu enfiei ele. Vou postar aqui, né? Vou deixar de fundo a imagem do Stories que eu postei de quando eu estive lendo. Tá, e assim, vamos comentar sobre ele, não vou poder mostrar ele aqui fisicamente para vocês, porque eu não sei onde eu enfiei ele, talvez tenha ficado na casa do meu sogro, porque eu li o primeiro conto que tem ali, né, de Que Vivem os Homens, acho que é assim que ele chama, tá, eu li lá, então pode ser que eu tenha deixado por lá, esquecido, né, mas enfim. Comentando sobre esses contos, muito bons, tá, gente? Ele tem uma linguagem mais infantil, tá? Inclusive são contos que podem ser lidos para crianças. Claro que você não vai ler para uma criança de 2 anos de idade, mas, né, já na faixa ali talvez de uns 8, 10, 12 anos, eu acho que, né, é um momento bom para fazer essas leituras, né? Não só para ler para elas, mas para que elas também leiam, tá? Porque é uma escrita simples, tem uma linguagem, né, infantil mesmo, assim, é bem claro, é bem objetivo, né? Ele tem um jeito meio brincalhão de dizer as coisas, então, né, ele é leve mesmo. Claro que um adulto vai ler, às vezes ele pode ficar decepcionado. Eu recebi comentários de seguidores meus quando eu compartilhei dessa minha leitura, né, que não gostaram, acharam meio bobinho, meio infantil, mas eu acho que não, tá? Eles trazem mensagens muito universais, tá? Mensagens que questionam, por exemplo, a acumulação excessiva, né, a desigualdade social, né, ele exalta muito a figura ali do campesinato, dos camponeses, como eles carregam a verdadeira fé, né, a pureza dos sentimentos, né, assim, o primeiro conto, né, do Que Vivem os Homens, né, que conta ali do Michael,
né, que seria ali como que um anjo caído e que, né, viveu aqui na Terra para tirar alguns aprendizados. Enfim, é um conto muito bonito, tem um final bem surpreendente, muito legal mesmo, né, e tira boas lições, né, fala muito daquela doutrina do amor, né, que Tolstói trazia. Ele ainda não é tão anarquista, tão crítico, tão ácido com as instituições todas. Ele se tornou e aceita dos tolstoianos, né, dos tolstoístas ali, né, que estimulou muito, inclusive, o avanço dos pensamentos revolucionários na Rússia, né, apesar de terem sido levados também para campos de concentração, né, o que é um fato curioso. Mas, assim, esse anarquismo que eles traziam, essa violência, né, contra a igreja ortodoxa, contra, né, o czarismo e tudo mais, né, isso aí é muito carregado nas produções mais maduras do Tolstói. Aqui ele ainda é menos ácido, ele é menos forte contra isso. Tá? Mas ele traz as críticas sociais, ele traz esse peso todo ainda, né? Então é muito bonito. De Quanta Terra Precisa o Homem, acho que é um dos melhores contos que eu já li, né? Também com uma linguagem infantil, é o último dessa edição, né? Também muito bonito. O final ali, né? Que ele diz, né? Ele dá a resposta de Quanta Terra Precisa o Homem, né? Ali mais ou menos 1,80 m, é brilhante, muito bom, muito bem construído. Né? Então, assim, traz toda uma mensagem e ao mesmo tempo tem uma simplicidade, mas uma beleza literária. Né? Então, eu gostei bastante da experiência da leitura dessa obra também. Foi um bom livro, né? Claro que não está entre os maiores contos da história ali, do Tolstói, coisa do tipo, mas é a leitura bem agradável. Passando por outras obras aqui do próprio Kindle que eu li, teve uma obra aqui do Proudhon, né, que eu já tinha lido, dei uma relida rápida lá quando eu estava no hospital também, né, do A Propriedade é um Roubo, né, que é da obra completa ali que ele analisa a questão da propriedade privada, né, e eu li porque eu já tinha baixado aqui no meu Kindle, e em razão desse anarquismo, dessa visão da propriedade que traz o Tolstói, né, eu falei, eu tenho aqui um de Proudhon, que é talvez o exemplo mais clássico a respeito disso, o mais absoluto que trate a respeito do assunto, então deixa eu ler aqui Proudhon de novo, né, muito rápido, poucas páginas, é uma leitura bem dinâmica, né, enfim, nada muito especial não, acho que a primeira vez que eu li foi quando eu estava estudando Mário Ferreira dos Santos, né, que ele comentava muito de Proudhon, então, né, fiz essa leitura, mas não é nada que transforme vidas ou coisa do tipo não, tá, mas foi uma leitura que eu fiz. Outra que eu fiz aqui e com muito desgosto, achei horrível, né, foi do Byung-Chul Han, tá, nunca li nada dele que eu achasse bom, né, mas também estava baixado aqui. É o livro aqui, Vita Contemplativa, estou esperando ele baixar aqui para mostrar para vocês. Tá, assim, eu nem consegui terminar aqui a capinha para vocês verem, tá? Acho que os livros do Byung-Chul Han tem todas naquele Kindle Unlimited, ou pelo menos uma boa parte. Tá, assim, eu já li Sociedade do Cansaço, tem um que ele analisa ali o neoliberalismo e tudo mais. Eu até tinha edição física aqui desses, não sei onde que foi parar, acho que eu dei para outra pessoa. Mas assim, até que esses outros foi uma leitura que eu aceitei um pouco melhor na época, mas esse Vita Contemplativa, tá? Ele é curto, ele tem coisa de umas 90 páginas, mas dava para dizer tudo o que ele tem para dizer em umas 5, né? Assim, se fosse na mão de Montaigne, ele fazia um ensaio infinitamente melhor com menos de 10 páginas. Tá? Então, assim, não gosto da escrita dele, não gosto do modo como ele expressa, como ele coloca o seu pensamento. Tá? Eu acho uma pessoa que traz, às vezes, palavras gordas para pensamentos rasos, né? E nem são palavras gordas mesmo. Eu acho até que ele nem tem esses excessos que um discípulo de Deleuze teria, né? Nem é isso ainda. Mas ainda assim é bem insuportável. Então não consigo gostar de Byung-Chul Han. Acho absurdamente superestimado. Né? Eu não sei porque gostam tanto, né, dele. Acho que, né, é muito pela cultura de redação do Enem, não sei, né, de pegar esses filósofos modernos ali e tratar como se fosse uma enorme filosofia. Né? Se a gente tem ali filósofos contemporâneos que têm um valor mesmo, talvez seja ali um Habermas, né, que infelizmente morreu bem recentemente, né? Talvez ele seja ali dos mais profundos e que realmente tem alguma coisa a mais para dizer, mas muitos dos que são, né, hipercomentados, estudados, comentados, né, são muito mais filósofos de, né, citar na redação do Enem mesmo, tá? Acho que Byung-Chul Han entra nisso, tá? Achei Vita Contemplativa, por mais que tenha bons ensinamentos, uma boa ideia, né, que ele traz ali sobre a questão do ócio, né, da importância que traz, né, você não fazer nada, e que muitas vezes isso é muito superior àquela vida agitada, que sempre quer se ocupar, sempre se distrair. Né, eu comento muito disso, eu falo como que os hobbies morreram, né, como que as pessoas às vezes gostam de alguma coisa e tem que necessariamente monetizar aquilo, não podem fazer por gosto. Então, né, eu sempre comento isso. E, meu Deus, a Tereza ali, minha gatinha, tá gritando ali do lado de fora. Deixa eu abrir a porta pra ela, que os gatos é escandaloso. Calma aí, gente. Olha só, gente, isso aqui é a Tereza, ó. Dá oi, Tereza. Ela é super agitada, ela é bebê ainda. Tá, resgatei ela da rua. Bonitinha demais, gente, muito bonitinha.
né? Ela ainda é meio maluca, às vezes eu tô andando assim, ela pula na minha perna, mas enfim, já é o sexto gato que tem aqui em casa, né? Enfim, então cuidarei dela, muito bonitinha, mas enfim. Voltando aqui pro assunto, o que eu tava falando, né, do Byung-Chul Han. Mas, assim, resumidamente, não gostei, foi uma leitura bem insuportável, né, ainda que traga questões que eu concorde muito e que eu sou absolutamente favorável, acho que essa dinâmica, né, neomoderna, como gostam de falar, e neocapitalista, e de que tudo deve ser monetizado, de que as pessoas, né, procuram sempre desempenho e tudo isso aí eu concordo, sabe? Não é que eu queira me colocar aqui, não, né, tá errado, não sei o que, não. Acho que tá muito correto esse posicionamento. É importante que as pessoas entendam o valor do ócio, de ter um tempo para si mesmas, que não procure só desempenho. Mas assim, acho que o modo como é isso, que tem alguma coisa no Byung-Chul Han que me irrita. Tá? Eu não queria ser aquela pessoa que quer ser contrário à modinha, né? Ah, não, é muito famosinho, então eu não gosto. Né? Eu gosto desse filósofo que é super obscuro, que só tem tradução, né, pro francês do século XVI, ele escreve em latim e ele fala aqui sobre não sei o que, uma escrita que ninguém entende, eu mesmo não entendi, mas eu gosto, é o meu preferido. Não, eu não sou assim, gente. Né, os meus preferidos são Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino. Eu gosto muito ali de toda a filosofia patrística, né, dessa parte da teologia. Né, gosto muito de Bergson. Então, assim, não tem nada muito extraordinário no meu gosto. Né, eu fiz, por exemplo, aquela conta no Letterboxd, né, e assim, tem como colocar. Letterboxd é aquela rede social que você avalia os filmes e tudo mais. Né, tem como você fazer ali seu top 5. Né, e o top 5 que eu coloquei, né, eu fui procurar, tem um aplicativo ali, um jeito de pesquisar de todos os usuários do mundo se tem alguém com o mesmo top 5 que você. E não tinha ninguém com o meu top 5. Né? E aí eles colocam mensagem assim, ah, ninguém no mundo tem seu top 5, você tem um gosto, né, que é muito especial, é só seu, não sei o que. Eu fiquei assim, gente, mas é nada. Né? Que puxação de saco. Né? Os meus top 5 tem assim, né, Três Homens em Conflito, né, o The Good, The Bad and The Ugly, que é um filme, né, que pô, todo mundo conhece, é aquele que tem aquela musiquinha assim, tananana, tan, tan, né, de faroeste, aquela cena que tem aqueles olhares assim, sabe, que ficam um olhando por outro. É um filme super clássico, todo mundo conhece, todo mundo, né, que já viu, que gosta de cinema, costuma colocar entre os preferidos da vida. Então, assim, não tem nada muito especial no meu top 5, mas, né, parece que ninguém mais tem o mesmo que eu. Assim, até também se for fazer ali uma análise combinatória, a possibilidade de combinações, mesmo que a gente considere só 50 filmes que costumam aparecer nesse tópico 5, ainda assim é uma quantidade de combinações absurdamente alta, né? Mas assim, não tem nada muito especial no meu gosto. Eu não sou, né, uma pessoa super cult alternativa, mas tem algo que me impede de gostar de um Byung-Chul Han, tá? Eu simplesmente não consigo ver um valor real, né, no que ele escreve. Né? Eu concordo com muitas coisas, mas os livros em si são às vezes insuportáveis para minha leitura. Então, não gosto. De outras obras que eu li aqui, eu li um texto pequenininho do Chesterton, que chama Simplicidade, de Tolstói, né, que ele critica esse ascetismo que Tolstói buscava, né, e coloca da questão humana como algo complexo, né, que não pode ser reduzido a uma prática simples de negação material, mas que há algo muito mais, né, difícil de se entender na dinâmica das relações humanas, na psicologia que compõe todo homem. Então, assim, é um diálogo interessante do Chesterton, né? Talvez alguém aí já tenha lido. Eu sei que Chesterton é bastante lido aí pelos meus seguidores no geral, tá? Não é dos mais famosos, não é nenhum, né, o que há de errado com o mundo, hereges, coisa do tipo. Mas, enfim, mais uma leitura aqui que eu fiz. Estou procurando outros aqui na biblioteca do Kindle. Tem alguns que eu só passei o olho, tá? De leituras que eu já tinha feito antes. Né? Eu lá no hospital fui lendo um monte de coisa que me aparecia na frente aqui. Né? Alguma coisinha de Euclides da Cunha, né? Fora, né, o grande, os Sertões, ele tem muitas cartas. Tem o Judas Asveros, que eu acho, né, um textinho maravilhoso ali né, do pessoal lá do norte, né, da Amazônia e tudo mais. Eu acho muito lindo, um texto, né, realmente bem legal. Né? Então, assim, passei por alguns outros textos que eu tenho aqui salvos no meu Kindle, mas nada muito especial que eu acho que deve ser comentado. Então, pessoal, precisei fazer um corte, então tá com um intervalo aí de pelo menos 1 hora entre o que eu estava gravando antes e o que eu estou gravando agora, então se tiver alguma mudança aí de iluminação, vocês me perdoem, mas eu ia mostrar o último livro lido, né, que foi esse aqui. Não li inteiro, naturalmente, poesia nunca leio de cabo a rabo, assim, nunca pego um livro de quantas páginas que tem esse aqui, umas 900 páginas, não leio do início ao fim. Tá, mas o livro em questão é esse aqui do Carlos Drummond de Andrade, Poesia Crítica. Tá? Crítica não é que vai ter, né, alguém aqui fazendo análise dos textos, uma crítica literária,
mas é como que um cotejamento, pega ali várias edições de um mesmo poema, né, dos diferentes livros que são retratados aqui, e aí mostra a edição que seria definitiva, final, a última vontade do autor, em comparação com o que ele publicou, né, em outras edições antes, né? Então, né, se esse poema apareceu em uma revista, em um jornal, ou então em edições anteriores, né, primeira, segunda, terceira edição, até a última que foi publicada em vida pelo autor, então mostra as mudanças que foram sendo feitas, né, uma palavra que ele mudou, né, um artigo que ele acrescentou, suprimiu, essas várias mudanças que vão sendo feitas, tá? Então a edição crítica é nesse sentido. E é essa edição aqui da Kozak, tá? Eu acho ela muito bonita. Eu sempre sonhei em ter essa edição aqui, só que ela é esgotada, né? Kozak deixou de existir, Kozak Naif, né? Assim, existe a Kozak ainda, né? Ela publica ali algumas obras ainda. Ela chegou a fazer a reedição das Fábulas de Esopo, do Decameron, que eu sei que também fez. Mas assim, né, poucas obras, a maioria ainda está esgotada, não tem tiragens. E o pessoal criou um verdadeiro mercado, né, virou especulação financeira negociar obras da Kozak. Né, uma biografia do Michelangelo, o Outono da Idade Média. Né, esses livros às vezes você acha por R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Não tô brincando, você acha obras da Kozak por esse preço, que é uma coisa ridícula, né? Eu não sei quem que é maluco para pagar um preço desse num livro, né? Ainda mais que qualquer dia a Kozak pode fazer uma reedição e esse livro voltar a um preço normal, entre aspas. Tá? Apesar de que os livros que ela está lançando são bem caros, né? Acho que se ela fosse, por exemplo, fazer de novo, né, essa edição aqui, fosse reeditar ela, provavelmente ia ser uns R$ 300, eu acho, tá? Então eu paguei até bem menos que isso, né? Eu consegui achar ela, salvo engano, foi no Enjoei. Então, assim, para quem gosta de edições que estão esgotadas, que você não acha muito facilmente, você está desejando algum livro, não às vezes por questão de colecionar, mas às vezes só existe o livro nessa edição que é muito difícil de achar. Tem muito livro muito bom que você não acha facilmente, né? Então, se você está procurando esse tipo de edição, eu recomendo que você tenha Enjoei, Estante Virtual, Shopee, Mercado Livre, até na Amazon também, que tem esses vendedores, né, que negociam ali sem ser pela Prime, né, não é a própria Amazon. Né, então, recomendo que você tenha esses aplicativos todos e fique sempre dando uma olhada ali, uma vez por semana, quando você puder, né, dar uma procurada. Às vezes você acha uma edição dessas, assim, que às vezes você só acha por R$ 1.000, aparece alguém vendendo por um preço razoável, sei lá, R$ 60, R$ 80, R$ 100, né, que às vezes não é necessariamente baratinho, mas pagar, não sei, cento e poucos num livro desse, acho que até é pouco, né? Se ele fosse ser lançado novamente, ele seria uns 200 e tanto, R$ 300. Né? Então, assim, não é baratinho, mas é muito mais barato do que as edições que você encontra por aí na faixa dos R$ 1.000, tá? Esse livro mesmo, acho que é bem difícil você achar ele por menos de 600, né? Então, né, foi um achado ali, paguei bem baratinho. E, enfim, estive lendo aqui alguns poemas, para quem me conhece sabe que eu gosto muito do Drummond, tá? Ele, o Manuel Bandeira, né? Eu falo que eu gosto mais do Manuel Bandeira porque ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Inclusive, tá chegando, é o mesmo dia que eu ou é um dia antes? Eu tenho dúvida. Enfim, é fácil dia 19 de abril. Agora eu tô em dúvida se o Manuel Bandeira é no mesmo dia. Mas enfim, como é próximo, eu dou preferência para ele. Mas, brincadeira, eu gosto mais de Drummond, tá? Drummond acho que é meu poeta brasileiro preferido. Tá? Eu elogio muito Dante Milano, eu gosto do Gonzaga, tem outros poetas que eu gosto muito, mas Drummond, né, realmente é uma paixão que eu tenho, um poeta conterrâneo meu aqui, mineiro. Então, enfim, estive lendo alguns poemas dele. Então, gente, vamos falar dos filmes. Esse vídeo tá ficando um pouco grande, acho que já deve estar com uns 50 minutos, então eu vou ser direto. Eu vi muitos filmes muito bons. Vou pegar aqui os principais e eu vou começar com um do Kurosawa, que é Han, ou Run, ou enfim, como se pronuncia, que é uma obra-prima, gente. Que filme, né, grandioso. Né? As batalhas que acontecem ali, eu gostei muito das batalhas, tá? Porque tem uma coisa que sempre me incomodou nos filmes hollywoodianos, é que quando vai ter aquelas grandes batalhas, dois exércitos estão se encontrando, né, o pessoal ali, né, com as espadas, os escudos, é aquela briga tosca, né, e um monte de gente, um de frente pro outro, né, um correndo na direção do outro, uma estupidez. Né, o Kurosawa ele cria aqui uma coisa tão realista, assim, por mais que o cinema asiático tenha às vezes um exagero nas atuações, uma coisa que parece muito uma caricatura, né? As expressões faciais são muito, nossa, não sei o que, né? As pessoas gritam, caem no chão, rolam, dão risadas, uma coisa extravagante, exagerada, que às vezes estranha para quem está acostumado com um estilo mais pé no chão, mais realista do cinema, principalmente, né, estadunidense ali, americano. Isso estranho, mas assim, a questão do realismo que há, né, na representação, quão grande é a natureza, as pessoas parecem pequenininhas no meio
realidade meio selvagem, né, ali de toda a natureza, de toda, né, magnanimidade que é toda a filmagem ali, é muito fantástico, né, e as batalhas, assim, por exemplo, você vê os dois exércitos um de frente para o outro sem se atacarem, então negociando, né, envia um mensageiro, conversa com o mensageiro volta, traz a resposta, tem essa negociação, aí um lado decide atacar e tem essa preparação, a gente vai atacar aqui pelo oeste, vai pegar aqui, né, a questão geográfica incentiva muito, né, então a gente vai pegar ali a parte de cima de um morro para a gente ter essa vantagem da posição geográfica, né, de estar de cima, né, e aí o outro exército vê essa movimentação de algumas pessoas e ele vai, né, e se esconde ali durante a noite na floresta, porque aí consegue ficar, né, oculto, e aí tem todo esse combate que é muito real, né, e assim, a movimentação é muita gente em cena, né, eu acho linda, é muito bom, né, a história é muito boa, né, conta ali de um senhor, né, que conquistou ali reinos, né, tinha uma propriedade muito grande, castelos, né, tudo isso por meio do terror, né, da violência, matando os inimigos. E aí foi ficando velho, né, já estava bem envelhecido. Inclusive eu nem percebi a passagem ali do tempo no filme, porque o senhor ali, o homem principal, o personagem principal, ele fica acabado no final do filme. Ele fica horroroso, muito velho, assim, destruído, louco. Só que no início do filme ele tá bem mais jovem, assim, ele tá velho, mas muito mais jovem, muito mais, né, são, por assim dizer, né? Mas enfim, ele já está envelhecido, então ele decide passar ali como que sua herança para seus 3 filhos, um dos filhos recusa, e aí ele acaba sendo excomungado, expulso das terras, né, e é aceito ali por um outro reino, uma outra família. E aí os outros 2 filhos, que ficam cada um com um castelo, eles acabam, né, numa disputa muito forte por poder, né, agora que o pai já não está mais dominando, né, eles começam a ser meio que líderes mais despóticos ali, e aí perseguem o próprio pai para não ser uma ameaça para o poder deles, enfim. É muito bonito, é muito bom, carrega ali um peso, um sentimentalismo, uma beleza e um simbolismo muito grande. É um filme mais pessimista, tá? O Kurosawa tem um pouco disso, né? Mas assim, é muito bom, é um filmaço, né? Uma das maiores, né, obras ali da história, da filmografia universal, é realmente muito bom. De outros filmes que eu assisti, eu peguei essa onda aí do Oscar, né? Falei, vou assistir, né, Uma Batalha Após a Outra, né? Eu gosto do Paul Thomas Anderson, não diretor, né? Eu já assisti O Mestre, já assisti Sangue Negro, né, com o Daniel Day-Lewis, né, e o Paul Dano. Já assisti, tem Magnolia, né? Então assim, tem vários filmes muito bons. Ele tem um modelo de construção de narrativa menos convencional, né, um modo de se colocar as cenas e de colocar a narrativa de uma maneira menos verbal, né, um pouco mais simbólico, por assim dizer. Tá, então eu gosto, não é meu diretor preferido, como as pessoas acham que às vezes colocam ele muito alto ali né, entre os melhores diretores da história, coisa do tipo. Não acho que é pra tanto, mas ele é muito bom, muito consistente. Então eu falei comigo mesmo, vou assistir esse trem, né, não vou ficar adiando as pessoas, né, quiseram colocar ali a questão do debate político, afinal de contas é um filme que representa revolucionários, e assim, é um filme que, lógico, tem posicionamento, tá? As pessoas que quiseram dizer que não, ele não defende nenhum lado, mas é lógico que ele tem uma posição, quando ele aborda os revolucionários, ele procura as nuances, né? São pessoas que não são heróis, né? São cheios de contradições, vaidade, mas eles também têm, né, boas ideias, se preocupam, né, eles têm ali, né, um propósito bonito por trás daquilo, enquanto o lado antagônico são pessoas ali que são caricaturas toscas, né, são uma coisa absurda, ridícula, tosca, né, e não muito mais do que isso ainda, né, que o Champagne tem ganhado um Oscar e o personagem do Lockjaw seja brilhante, seja muito bom mesmo, gostei bastante, né, mas é lógico que há posição, né, ignorância dizer que não, mas assim, dizendo da execução de Uma Batalha Após a Outra, é fantástico. Quando as pessoas dizem assim, isso aqui é o puro suco de cinema, essa é a definição perfeita, né, de Uma Batalha Após a Outra. Porque assim, é uma narrativa muito boa, é muito bem executada, é muito bem filmado, assim, os personagens, apesar de ter falha, né, tem falha claríssima ali, né, a Beverly Hills ali, esqueci o nome principal dela, né, a mulher do Bob, né, ela é muito contraditória, ela tem as suas nuances, as suas camadas, mas ela acaba sendo inverossímil na medida assim que tem certos acontecimentos mais pro final que não fazem sentido nenhum frente ao que aconteceu do início ao meio ali, então assim, ainda tem as suas falhas, mas é muito bom, né, é algo caótico, mas tão bem ordenado, tão harmônico, tão bonito,
né, tão fantástico assim, todo o momento final, as últimas 1 hora, né, depois que o Lockjaw vai perseguir, né, ali a Willa, é muito bom, né, desde que o Bob foge, encontra ali com o Sensei, e inclusive que personagem fantástico do Sensei, né, a atuação ali do Benício Del Toro é magistral, é muito boa, é muito boa também, né, acho que é a melhor atuação do filme, junto com a do Champagne, melhor do que do Leonardo DiCaprio, e da Chase Infinity também, que está muito boa, acho que é uma grande promessa aí dessa próxima geração, né, de atores, atrizes, mas assim, várias atuações muito boas, essa do Benício Del Toro é fantástico, né, então desde o momento que se encontra um personagem do DiCaprio com, né, a do Benício, ele é muito fantástico, a sequência toda é muito frenética, né, a música ali parece martelando no seu ouvido, aquela cena do telhado, né, a da perseguição do carro, então todo mundo começou a falar da cena, né, da perseguição dos carros, tanto que é brilhante, e é mesmo, né, virou meio que um lugar comum, deve se tornar um clássico ali, realmente acho que isso pode entrar, mas é porque de fato é muito bom, né, tá todo mundo falando dessa cena porque ela é muito boa, mas muito boa mesmo, né, é fantástico, né, quando a Willa é levada ali para aquele acampamento de mercenários, né, e aí do nada tem uma virada de chave na cabeça do homem que tinha pegado ela. Muito bom. Tudo muito bom mesmo. Assim, a narrativa eu acho que ela é bem construidinha, apesar de ser caótica, né? Pelo que eu entendi, parece que foram 3 histórias que foram como que amalgamadas e colocadas ali. O filme passa muito rápido. Eu senti até que ele poderia ter mais duração. Ele é muito grande, tem quase 3 horas, mas ficou faltando coisa. Eu acho que o desenvolvimento perfeito dos personagens ainda demandaria mais uns 40 minutos, talvez, de tela, né, ali do Léo, né, da Chase, enfim, dos personagens como um todo, né, a própria mulher ali da Beverly Hills. Acho que ela ficou ainda faltando muita coisa para ser uma personagem decente, acho que ela é bem fraquinha. Mas no geral é um baita filme. Acho que mereceu, né, de melhor filme. Né, eu sei que a questão política incomoda algumas pessoas, mas, né, assim, analisando de uma maneira mais fria possível, mais objetiva, de fato, é um filme muito bem executado. É um filme realmente belíssimo. E outro filme, aproveitando a onda das premiações do Oscar, que eu assisti, foi O Agente Secreto. É um filme que eu esperava mais. Tá? Não é um filme ruim, mas assim, é um filme nota 7. Né? A atuação do Wagner Moura assim, é boa. As pessoas ficaram como que em dois lados muito absurdos. Tá? O primeiro é da puxação de saco no nível máximo possível. Né? Muitos produtores de conteúdo que querem entrar no discursinho ali, né, da academia, né? Ah, foi muito bom, ele merece o Oscar, né, sacanearam meu Brasil, né, isso foi carteirada, não sei o que, é um absurdo. Gente, assim, a atuação para mim do grande Timothée, né, do Timothée, né, do DiCaprio, do Michael B. Jordan, para mim todos foram superiores, mas isso não impede que ele tenha atuado muito bem, tá? Então, assim, a puxação de saco excessiva nas redes sociais, entre, né, o pessoal todo, pra mim foi um grande absurdo. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas também levaram, de novo, pro lado político. Detesto Wagner Moura, né, um safado, não sei o quê. E veem a atuação também como algo um tanto apático, não gostam. E, assim, a boa atuação não tem que ser aquela atuação exagerada, gritada, né? As pessoas pegam ali as melhores atuações de todo o tempo, é sempre aquela coisa exagerada, né? Quer pegar cenas chorando, gritando, né? Pega ali, né, o Daniel Day-Lewis com o Paul Dano, que eu já falei ali do Sangue Negro, né? Os dois ali gritando, babando, se jogando no chão, rolando, esperneando. Ou então pega ali um Hugh Jackman do Os Prisioneiros, de novo, quebrando a pia, gritando, cadê minha filha, não sei o que, espanca, grita e baba, né? E para as pessoas isso é grande atuação, e não, né? O Wagner Moura tem aqui, né, um diálogo que ele constrói com o olhar, né, com a expressão, é algo mais silencioso, é algo mais cadenciado, mais moderado, e é uma grande atuação sim, tá? Mas eu acho que fica em quarto lugar, pelo menos, daquela disputa pelo Oscar, tá? Eu acho que, talvez para ser mais justo, o Timothée deveria ter ganhado, né? Mas, enfim, sendo Michael B. Jordan também tudo bem, eu acho que seria algo esquisito, né, se Wagner Moura tivesse ganhado. E com relação ao filme, assim, é um filme bom também, né? Não acho que seja a coisa mais espetacular, também não acho que mereceria nem o de melhor filme, nem de melhor filme internacional, tá? Ano passado a gente merecia o de melhor filme internacional, ainda bem, né, que assim foi reconhecido, mas esse ano acho que foi justo não ter premiações, tá? Se fosse ter uma premiação, eu acho que deveria ser para Sonhos de Trem, né, para fotografia, que esse sim é um filmaço,
né? Eu acho que deveria aparecer até para melhor filme, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Sonhos de Trem nossa, é fantástico, fantástico. E a questão da fotografia muda totalmente a experiência, tá? Uma fotografia comum que não fosse tão extraordinária como a que foi feita, né, pelo nosso profissional brasileiro aí, que eu esqueci o nome de novo, né? Eu já comentei dele no mês passado e eu não lembrava o nome, agora eu esqueci de novo, né? Mas acho que ele poderia ter ganhado, né, a premiação ali, o Oscar de melhor fotografia. Infelizmente não ganhou, perdeu também para Pecadores, se não me engano, né? É uma mulher que eu também não vou saber o nome, que fez a fotografia, que também é muito boa, mas eu confesso que eu preferia de Sonhos de Trem, mas não levou também. Mas assim, a parte do Agente Secreto, por exemplo, as partes mais absurdas da perna cabeluda, eu entendo a colocação ali, né? É uma crítica feita, né, à exposição da violência que havia ali pelas autoridades, que era feita e denunciada nos jornais como, né, disfarçada, né? Então a perna cabeluda era um modo de dizer das autoridades que abusavam, né, da violência e tudo mais. Então assim, até as partes mais criticadas eu entendo, né? Acho que não tiram a qualidade da obra, mas o filme como um todo não acho que seja algo tão fantástico, né? Assim, eu diria que os momentos finais ali de uma certa perseguição que acontece, ela é muito boa. A cena inicial, né, do personagem parando ali no posto com um cadáver na frente dele que é ignorado pela polícia também é muito boa, mas assim, a transição meio todo do filme acho que não é tão especial assim, né? E principalmente as partes que ele volta pro presente, né? Ele dá esse salto pra frente também, eu acho bem fraquinhas, bem ruinzinhas, né? É uma queda de qualidade que é, assim, uma coisa assustadora, tá? Então também tira um pouco da qualidade do filme, que faz pra mim realmente também não ser um merecedor de Oscar, né? Então acho que ficou justo da maneira como foi. Como eu disse, se fosse pra ter um Oscar pro Brasil, acho que deveria ser pra melhor fotografia, para Sonhos de Trem. Agora, de outros filmes que me vem aqui na cabeça que eu assisti, deixa eu ver. Teve Duna Parte 2, tá? Eu não tinha gostado tanto do primeiro Duna, tá? Achei que era um filme bem superestimado. Fui assistir a parte 2 anos depois, né, de ter assistido a parte 1. Enfim, sempre enrolei, assisti esse mês, né, como eu disse. E assim, eu gostei demais. Não, eu gostei muito, achei um baita filme. É um muito bom mesmo, achei impressionante. Tá realmente fantástico. O Denis Villeneuve, né, que é o diretor, né, que eu já gostava muito dele por conta de Incêndios. Eu acho um filme perfeito, Incêndios, um filmaço. Né, ele tinha me decepcionado com Duna Parte 1, não gostava tanto, né, mas esse é tudo muito bom. Né, os lugares comuns do primeiro eu não vi se repetirem tanto na parte 2. A execução da fotografia, a estética, que era uma parte boa do primeiro, achei que melhorou na segunda. Os personagens, né, aquele personagem que é o que aparece naquele mundo que é em preto e branco, esqueci o nome dele, mas ele é muito interessante, né? Enfim, achei fantástico, tá? Um filmaço. Assim, se eu dei uma nota 6, 6,5 para Duna parte 1, né, a parte 2 eu já dou um 9, 9,5. Eu diria que junto com o Run, tá, né, ali como o melhor filme que eu vi nesse mês. Tá? E junto com Sonhos de Trem, acho que tá entre os melhores do ano. Realmente me impressionou, não imaginei que eu fosse gostar, né? Fui assistir ali bem cético, mas me impressionou. Gostei bastante mesmo. E para finalizar, mais um asiático, assim como o Run, que é japonês, né, salvo engano. Esse é chinês, que é In the Mood for Love, que eu esqueci qual que é a tradução em português. Vou colocar aqui escrito porque eu esqueci. Mas é também um belo filme, um filme bem sensível, tocante. Mas eu esperava mais, porque ele estava no top 10 de todos os tempos naquela lista do Sight and Sound, né? Então eu estava esperando um filme, assim, fantástico. Um filme que fosse basicamente perfeito. E não é, tá? Como eu disse, ele é sensível, né? Ele é bem interpretado, as filmagens, né? Parece que a gente está sempre como que testemunhando, que nós somos como que testemunhas oculares de algo que não é muito certo. Né? A câmera parece que está sempre escondida, né? Ela está sempre num segundo plano, sempre tem alguma coisa tampando, né? Tá atrás de uma janela, atrás de uma estante, né? A gente está, né, vendo algo às vezes que não deveria, dá um pouco essa sensação, né? Mas assim, é um filme bem bonito, é um filme lento, né, que você deve assistir quando você quer uma espécie de um romance, mas não é um romance tradicional. Para quem já assistiu, por exemplo, Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, né, que é filha do Coppola que fez Poderoso Chefão, né, Apocalipse Now,
né, Encontros e Encontros, que é com o Bill Murray e a Scarlett Johansson, é mais ou menos no mesmo estilo, tá? É um filme lentinho, gostosinho, que dá, né, aquela sensação acolhedora, mas que também tem as suas dores, né, o seu peso sentimental. Né? Então ele é sensível, tocante, é um filme bom, mas não é top 10 de todos os tempos, tá? Não é, mas não é mesmo, tá? Assim, é um filme nota 8, bonito, legal, bem filmado, né, conceitual, né, para uma pessoa cult, a pessoa vai falar, ah, é um dos melhores de todos os tempos, sei o quê. Mas a gente não é aqui um canal de filmes cult, né? Eu trago aqui com sinceridade. O que é bom eu falo que é bom, o que é ruim eu falo que é ruim, então não é nada assim tão extraordinário. É um filme que eu comecei a assistir antes, eu parei, porque eu precisei parar por algum motivo qualquer, isso acontece muitas vezes comigo. E meses depois, né, eu tava conversando com o Pietro, né, ele tinha assistido esse filme. E aí eu falei, não, verdade, esse filme é muito falado, muito bom, né, não sei o que, deixa eu assistir ele de novo. Né, agora eu vou até o final. Aí eu assisti assim, né, esperava mais, né, não é algo tão transformador assim. Mas claro, se você quer assistir algo que dialogue com tudo isso que eu falei, assista, vale a pena. Né, é um filme chinês, talvez você nunca tenha assistido nenhum filme chinês, né, então acho que vale a pena testar um pouco, conhecer outras culturas, acho que vai ser legal também. E de mais a mais, acho que é isso, né, eu já assisti Senhor dos Anéis com minha mulher também, ela nunca tinha assistido, né, então assistimos ali muitas e muitas horas, né, as versões estendidas ali, né, se for pegar tudo dá o que? Acho que umas 12, 13 horas, né, é gigantesco, mas é muito bom, eu acho que eu não gosto tanto quanto a maioria das pessoas gostam, né, de ser uma coisa que choro, sei as frases de cor, né, aquela coisa que, nossa, mudou minha vida, mas é muito bom realmente, né, muito fantástico. Inclusive lerei mais Senhor dos Anéis esse ano, só li o Hobbit ainda, né, então Senhor dos Anéis vai entrar aí pra lista para ler para esse ano. Tá, ainda não comprei edição, tô pensando em comprar o livro em inglês e dar uma sofridinha ali para ler no original, ainda que eu tenha fluência na língua, mas né, enfim, acho que vai ser mais desafiador ler ali o Tolkien no original, mas estou com esse projeto aí. Enfim, não sei se eu vou ler os três, né, mas pelo menos um quero ler. Mas, gente, é isso. Acabou o vídeo. Né, espero que vocês tenham gostado. Para quem fez o combinado comigo, né, de quem não era inscrito, se gostasse do vídeo e se inscrever, agora é o momento, hein? Então, se você gostou do vídeo, né, se você pegou alguma indicação aqui, gostou dos meus comentários, né, do modo como eu conduzi aqui a nossa conversa, acho que né, esses vídeos né, de leituras mensais tem que ser uma coisa mais livre mesmo, menos burocrática, né, menos pragmática, mais livre mesmo, uma conversa entre amigos aqui. Eu quero ser né, como que uma pessoa íntima de cada um de vocês, até porque eu converso muito com cada um. Né, para quem tem medo de conversar comigo, me chama lá no Instagram que eu sempre converso com vocês, tá? Adoro, né, adoro essas interações, quando né, vocês me ensinam sobre algum livro que eu não domino tanto, alguma área do conhecimento, algum livro que eu nunca li, vocês me recomendam, então né, me chame lá. Vou ver se eu lembro de deixar o Instagram aqui na descrição, mas só pesquisa lá, victor.leitor, tá? Victor com C, né, que você vai me achar. Então, conversem lá comigo, é muito bom. E é isso, então se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva. Não se esqueça e compartilhe com outras pessoas, que assim você me ajuda muito. Tá bem? Então, gente, grande abraço e fiquem com Deus.